Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos continuando aqui com nossa série de panorama bíblico, panorama ainda do Antigo Testamento, né? Temos o propósito de entender a Bíblia como um todo, como uma grande história, né? E hoje, nesse vídeo, nós vamos ver os livros poéticos. Por que nós temos esses livros na Bíblia? Por que Deus decidiu falar através de poesia? Vamos tentar entender um pouquinho isso nessa aula, tá? E realmente Deus fala através de poesia, né? A poesia ela ocupa pelo menos 30% do Antigo Testamento, ou seja, a cada 10 páginas, 3 são escritas em forma poética, né? Então, além desses livros poéticos aqui, por exemplo, nos livros proféticos, né, a forma que Deus fala é sempre escrita em poesia. Nós temos orações em forma de poesia, né? E em outros momentos no Antigo Testamento você vê a poesia como um gênero literário aqui da nossa Bíblia. Tá? Nós temos outros gêneros, né? A narrativa, os evangelhos, parábolas, né? E a poesia é um deles. A diferença entre a narrativa, por exemplo, que a narrativa ela conta a história, ela descreve os fatos. A poesia não, a poesia ela traz sentimento, né? Ela mexe um pouco com a imaginação do leitor, então ela tem uma forma diferente, né? E quando a gente pensa em poesia, né, não esqueça o que você conhece como poesia, né? Nossa poesia ela trabalha com rima, né, com métrica, com uma certa melodia. A poesia hebraica não. Ela trabalha com contraste. Você pode ver isso no livro de Provérbios, o contraste entre o ímpio, né, e o justo, né, o contraste entre situações diferentes, né? Ela também trabalha com paralelismo. Paralelismo é dizer a mesma coisa usando palavras diferentes, né? Então a rima, por exemplo, a poesia da língua portuguesa, ela diz coisas diferentes com o mesmo som ou com um som parecido, né? O paralelismo não, ele quer dizer a mesma coisa, só que usando palavras diferentes, né? Então ao invés de falar, você vê isso no Salmo 119, por exemplo, usando a palavra de Deus como estatutos, leis, preceitos e usando palavras diferentes, né, para isso. Ela também trabalha com metáfora, né? Metáforas coisas que não são a realidade, né? Quando Jesus fala, por exemplo, que ele é a porta, isso é uma metáfora, né? Ele não é uma porta, literalmente, né? Mas ele sim é uma porta no sentido de que passamos por ele. Então ele está usando uma metáfora. Por exemplo, quando fala que o justo é como árvore, né? Está usando então essas figuras de linguagem, essas metáforas, tá? Então a gente vai ver algumas estruturas aqui. Você vai notar que eu estou colocando os livros em uma ordem diferente, tá? Eu vou falar primeiro do livro de Salmos, depois do livro de Cantares, porque eu quero fazer um paralelo aí entre Provérbios, Eclesiastes e Jó, ok? Então, vamos falar do livro de Salmos primeiro. O livro de Salmos, ele expressa orações, cânticos de louvor, né? Ele é a expressão da adoração do povo de Israel, né? Ele tem louvores a Deus, ele fala dos atributos de Deus, ele demonstra gratidão, alegria, celebração, clamor, lamento, até questionamentos também, né? Então, lembranças sobre a esperança, enfim. O livro de Salmos ele expressa de várias formas as orações, né? Orações do povo e o sentimento do povo. É difícil a gente colocar uma estrutura ou fazer um esboço do livro de Salmos, porque
cada salmo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas vamos tentar clarear um pouco e entender melhor o livro de Salmos. O livro de Salmos tem 150 capítulos, né? 150 salmos. A maioria deles foi escrito por Davi. Davi escreveu 73 dos salmos, né? Asaf escreveu 12 e outras pessoas escreveram, Salomão, Moisés, né? E tem muitos de autores anônimos, pelo menos 49 são de autores que a gente não conhece, né? De anônimos. Nós temos muitos salmos messiânicos, né? Os salmos que fazem menção a Jesus, né? Então, os salmos eles têm essa questão profética também. Eles mostram o Messias de alguma forma, tá? Eu vou citar aqui quais são os salmos messiânicos, onde você pode ver alguma profecia ou algo que Jesus citou, tá? São eles o 2, o 8, 16, 22, 34, 35, o Salmo 40, 41, 45, 68 e 69, os Salmos 109, 110 e 118. Tá? Anota aí, esses são salmos messiânicos, que falam de alguma forma do Messias. Outra divisão que nós temos aí nos salmos também são os salmos de romagem. Tá? Eles são do 120 ao 134. Tá? São salmos que contam aí a história, principalmente sobre o período pós-exílico, que nós falamos no vídeo passado. Né? São salmos que o povo cantava ou orava em suas peregrinações, especialmente indo para Jerusalém. Quando o povo ia para Jerusalém, para alguma festa, eles entoavam esses cânticos, né? São os salmos de romagem. O livro de Salmos ele está dividido em 5 livros dentro dele mesmo. Você pode, a sua Bíblia aí mostra essa divisão, mas eu vou falar aqui. O livro 1 vai até o Salmo 41. O livro 2, do 42 ao 72. O livro 3, do 73 ao 89. O livro 4, do 90 ao 106. O livro 5, do 107 ao 150. Então tem essa divisão aí de livros dentro do livro de Salmos. Né? Vamos falar agora do livro de Cantares. Né? Cantares é uma coleção de cânticos, de poemas, né? Chamado também de Cântico dos Cânticos. Né? Isso é uma expressão também hebraica de exaltação, né? O Cântico dos Cânticos. A gente vê isso bastante na Bíblia, né? O Santo dos Santos, o Rei dos Reis, Médico dos Médicos. Isso é uma forma de expressão para exaltar algo, né? Então, Cantares também chamado de Cântico dos Cânticos. A autoria cresce ser de Salomão, muita gente crê que é de Salomão, muita gente questiona como um homem que teve 1000 mulheres poderia fazer poesia para uma só, mas não sei, ele era um homem sábio, pode ser que tenha sido ele mesmo, né? Mas você vê que ele é escrito na primeira voz, ou seja, a pessoa que escreve, né, é a pessoa mesmo na ação ali. Você vê ele usando muitas figuras de linguagem, né, muita alegoria, né, falando sobre usando para se referir à mulher, por exemplo, né, fala lírio dos vales, né, e coisas desse tipo, né. Mas uma coisa que é para deixar clara sobre o livro de Cantares, ele fala do amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, né. Tentar mudar isso pode ser um erro de interpretação. Né? Então ele fala de um amor eros. Né? Eu já vi muita gente tentando mudar a aplicação para colocar Jesus. E é claro, esse livro aponta para Jesus porque o amor entre um homem e uma mulher é algo que agrada a Deus. Mas perder esse ponto e a gente pode ter um grande problema aqui.
né? A gente tem um problema, né, de sexo ser um tabu, né, na igreja, e a gente admitir que a Bíblia fala sobre isso realmente é algo que pode assustar algumas pessoas, né? Mas ele está falando de fato aqui entre o amor entre um homem e uma mulher, né? Leia lá e você vai poder entender isso melhor. O livro de Provérbios, né? São livros, vamos falar que esses são livros de sabedoria, né? Provérbios, Eclesiastes e Jó. Não apenas poéticos, mas livros sapienciais, né, de sabedoria. No livro de Provérbios, nós vemos a sabedoria personificada, né? Você vê ela assumindo ali um papel como fosse uma mulher ali que clama, que chama as pessoas, né, para segui-la. Né? Então, ele usa bastante esse tipo de linguagem, como fosse uma primeira pessoa, né? Falando da sabedoria, aliás, como uma pessoa, sabedoria personificada, né? A chave, né, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é uma palavra-chave aí dentro do livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios ele tem uma lógica, né? Uma lógica moral, vamos dizer assim. A lógica é a seguinte: se você viver em integridade, se você temer ao Senhor, você vai ter paz, você vai ter sucesso, né? Se você tiver virtude, as coisas vão dar certo na sua vida. E o contrário também. Se você for insensato, egoísta, orgulhoso, você vai sofrer vergonha e ruína. Então essa é a lógica moral do livro de Provérbios, né? Ele traz essa análise da vida. Lembrando que o livro de Provérbios ele não é um livro de promessas, né? Embora tenha muitos provérbios naquelas caixinhas de promessa, né? E você tira ali um versículo e acha que aquilo é uma promessa. Ele é um livro de princípios, né? Ele demonstra princípios de observação da vida, né? Então ele fala sobre trabalho, sobre integridade, sobre espiritualidade, sobre sexo, dinheiro, amizade, sobre a língua, sobre a família, relacionamentos, até sobre álcool. Então ele demonstra essas probabilidades, né? Se você continuar nesse caminho, você vai ter esse resultado. Se você for por esse caminho, você vai ter esse outro resultado. Então são regras gerais. E ele não foca em exceções, nas possíveis exceções, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui, que está no versículo 10, aliás, no capítulo 10 de Provérbios, no versículo 27. Tá? Eu vou ler aqui. Provérbios 10, 27 diz assim: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Isso é uma lógica, é algo que faz sentido, né? O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio ela é abreviada. Esse é um princípio verdadeiro, mas nem sempre é assim, né? Às vezes o ímpio tem uma vida longa e o justo ali acaba morrendo, né? Então, nem sempre isso se aplica, embora sim seja um princípio verdadeiro. Eu vou dar um exemplo, esse aqui é um bem mais conhecido. O 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, muita gente pega esse versículo aqui como uma promessa, né? Deus está prometendo, se você instruir a criança, ela não vai se desviar dele. É verdade, a maior parte dos casos realmente é assim. Você instrui a criança, ela vai seguir nesse caminho, mas nem sempre. Eu tenho certeza que você já viu alguma história. Alguma criança é ensinada sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, e quando ela cresce, ela decide não seguir a Cristo, né? Então, quer dizer que as pessoas não instruíram, né? Então, eu já vi esse versículo sendo mal interpretado, inclusive jogando um peso sobre as pessoas, né? Porque
Afinal, a Bíblia diz que se você instruir a criança, ela não vai se desviar. Então, talvez os pais não tenham instruído ela direito, né? Porque ela se desviou. E não necessariamente, né? Porque aqui não é uma promessa, é um princípio. Se você fizer isso, a chance da criança nunca se desviar é muito grande. Mas, ainda assim, isso pode acontecer. E a gente vai ver que o livro de Eclesiastes vai questionar justamente essas coisas, né? Então, ele é um livro que fala de sabedoria bem prática, né? Não apenas de conhecimento, mas a sabedoria aplicada na vida cotidiana. Então, é bem legal, um livro muito interessante de estudar e para você aplicar em sua vida. E a sabedoria é algo que demonstra Deus, é algo que reflete Deus, que reflete o próprio Cristo. O livro de Eclesiastes, ele fala da vida como a vida sendo algo aparentemente sem sentido, né? Ele usa a palavra sem sentido, que é a palavra revel, do hebraico, né? Que é a palavra vapor, quer dizer vapor. Ele usa essa palavra 38 vezes, né? Então é um tema bem marcante isso. Ele fala sobre o tempo, sobre a morte e sobre o acaso. O acaso, as coisas acontecem de maneira inesperada, seja a pessoa boa ou má. Então, ele não fala que a vida não tem sentido, mas ele fala que o sentido da vida não é tão claro assim, né? Então, seja obter riqueza, seja obter prazeres na vida, né? Tudo isso é sem sentido. Ele fala correr atrás do vento, né? O homem trabalha para morrer e deixar tudo para alguém que não trabalhou por aquilo. Então ele questiona de maneira bem interessante o sentido da vida. E é bom a gente realmente pensar sobre isso, né? A vida é realmente um sopro, um vapor, e às vezes a gente busca sentido em coisas muito passageiras, né? Ele, ao contrário de Provérbios, ele mostra que não existem garantias que as coisas vão ser sempre boas, né? Ele diz que já viu, por exemplo, o ímpio se dar bem, né? O ímpio ter sucesso e o justo sofrer, né? E o ímpio prospera e isso não tem sentido. Então ele questiona dessa forma, né? Ele fala sobre a vaidade da vida, né? Então, mas no final ele termina de uma maneira interessante, fala sobre aproveitar a vida como um presente de Deus, a família, as coisas, as amizades, né? E ainda assim o temor do Senhor, ele volta a falar do temor do Senhor como a base, né, para a nossa vida, né? Então, o livro de Eclesiastes é um livro um pouco filosófico, assim, você lê e você começa a pensar, refletir sobre a vida, é bem legal também, né? E finalmente o livro de Jó, né? Por que eu botei essa ordem diferente? Mudei a ordem aqui dos livros poéticos. Provérbios, ele demonstra que a gente, seguindo princípios, a gente vai ter um resultado. Bons princípios, um resultado bom, né? Essa é a ética moral de Provérbios. Eclesiastes, ele questiona isso. Ele faz justamente, fala sobre o acaso, né, da vida. E Jó, ele demonstra isso. E você vê que ele é um homem justo, né, mas que ele sofre muito. Bom, Jó, ele é uma história muito antiga. Provavelmente ele foi contemporâneo ou até anterior a Abraão, tá? E ele faz também a gente pensar e questionar por que existe o mal, né? O sofrimento, né? Se Deus é o Deus bom, se Deus é um Deus amoroso, por que ele permite que uma pessoa sofra, né? Isso é um assunto bem grande para a gente discutir nesse vídeo aqui, mas ele faz a gente pensar um pouco sobre isso, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, e o livro de Jó demonstra isso. Deus é soberano. Deus é soberano, ele faz as coisas da maneira dele, para os propósitos dele.
às vezes tirando a gente do conforto, até colocando a gente no sofrimento. Ele é soberano, ele sabe por que que ele faz isso. A gente não entende, mas ele sabe o porquê. No comecinho do livro de Jó, você vê ali a vida de Jó. Jó era um homem justo, né, temente a Deus, buscava a Deus, fazia sacrifícios pelos seus filhos, cuidava de todas as coisas. Era um homem que não tinha nada para ser acusado, né? Mas o acusador chega diante de Deus e fala que Jó só adora a Deus, só é fiel porque Deus dá tudo para ele, porque Deus protege ele. E se não fosse por isso, então Jó não temeria a Deus ou blasfemaria contra Deus. Então Satanás está fazendo duas acusações aqui ao mesmo tempo. Ele acusa Jó, né, de ser um interesseiro, vamos dizer assim, porque só adora a Deus porque tem tudo e porque está seguro. E, de certa forma, ele acusa Deus porque Deus está, de certa forma, comprando essa adoração, né? Essa fidelidade de Jó. Então, ele faz essa acusação. Então, Deus permite que Satanás faça algumas coisas ali, tire os seus bens e seus filhos, né? Você vê que Deus não perca isso do foco. Deus é soberano. Olha que quando Satanás chega ali, o acusador chega, Deus está no trono de forma soberana e o acusador só faz o que Deus permite. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quer, apenas o que Deus permite para que Jó seja provado, né? Do 3 até o 37, a gente vê alguns diálogos entre Jó e os seus amigos, né? E questionando se Deus é justo, né? Deus é justo, Deus governa o universo por princípios justos, e se Jó está sofrendo, então ele pecou. Né? Então a gente às vezes tem alguns amigos assim também, né? Se você está sofrendo é porque você pecou, é porque você fez alguma coisa errada. E não é o que acontece. Jó não fez algo por merecer isso, ele apenas está passando por essa provação, né? E a gente tem muito esse conceito na nossa cabeça, né? Pessoa boa vai ter sucesso e vai ter recompensa. Pessoa má vai sofrer punição, vai sofrer desastres, né? E a gente às vezes acha que a gente é uma pessoa boa, né? Então tudo tem que dar certo na nossa vida, né? E não é bem assim que funciona, né? Então Jó, ele tem essa conversa com os amigos, do 38 até o 41, você vê uma conversa com Deus, né? Deus responde ali os questionamentos de Jó, falando sobre a criação. Ele pergunta onde Jó estava quando Deus criou todas as coisas, né? Então, o que Deus está demonstrando aqui? Deus demonstra que ele é sábio, ele sabe o que está fazendo e governa nossas vidas, governa a criação segundo os seus propósitos, para o bem, para o seu bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive através do nosso sofrimento, né? Então, o que a gente entende aqui, né? Deus é soberano e a gente, na verdade, não entende nada. Quando nós passamos por sofrimento, ou temos alguém que conhecemos e a gente questiona por que isso está acontecendo, lembre-se disso, Deus é soberano, nós não somos, nós não entendemos nada, nós não sabemos o porquê das coisas, nós precisamos apenas crer e se submeter a Deus, que Ele sabe de todas as coisas. E o final é bem interessante. Jó, ele era um homem temente a Deus, mas apenas no final ele reconhece que agora ele conhece a Deus, né? Então, através de todo o sofrimento que ele passou, ele reconhece que depois do sofrimento, agora sim ele conhece a Deus. Olha só o capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então ele agora conhece a Deus. Então esse livro mostra pra gente que o sofrimento é um grande instrumento de Deus, para que a gente conheça Ele melhor, para que a gente nos aproxime dele.
né? E no final você vê que Deus restaura todas as coisas. Deus dá novamente todas as propriedades que Jó tinha, dá novamente filhos para ele. E por que Deus faz isso? Será que é uma recompensa porque Jó passou no teste? Não, não é uma recompensa. Deus dá porque Ele é soberano. Então Deus tirou porque Ele é soberano. Deus deu novamente porque Ele quis, porque Ele é soberano, né? Não por ser uma recompensa à fidelidade, né? Nós não podemos esperar nada de Deus, na verdade. Quer dizer, podemos esperar castigo e destruição. É isso que nós merecíamos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não pensar que Ele recebe tudo porque Ele fez as coisas certas. Ele recebe tudo novamente porque Deus é soberano e apenas por isso. Amém? Então esse foi o livro de Jó. Esses são os livros poéticos, né? Espero que tenha esclarecido o seu entendimento acerca não apenas dos livros poéticos, mas também da Bíblia como um todo. Tá? Então, por hoje é isso. Até a próxima.